Agora tá. Tá. Então, a ideia é a gente falar sobre o preparo, né, do terreno biológico. Essa é a nossa agenda. E eu separei para vocês aqui 3 artigos, né? Esses 3 artigos, eles falam um pouquinho da história e, assim, das diferenças entre Louis Pasteur e o Antoine Béchamp. São 2 médicos, né? O Antoine Béchamp, ele era químico, era uma pessoa assim extremamente envolvida, né, com a ciência, uma pessoa que fazia muitas, né, muitos estudos, enfim, uma pessoa muito envolvida. Ele veio um pouquinho antes de Pasteur e ele desenvolveu uma teoria um pouquinho diferente, né? O que ele dizia? Né? E essa história que eu vou contar para vocês está nesse livro que foi escrito por Douglas Home, aonde ele fala, né, ele relata o capítulo da história da biologia, contando, né, como nasceu o conceito de terreno biológico, né? Então, o que aconteceu? Anthony Béchamp, ele acreditava que a célula, independente de ser animal ou vegetal, ela tinha inúmeras partículas e ele deu nome a essas partículas. Opa, deixa eu só colocar aqui. De microzimas. Essas partículas, elas estavam presentes em qualquer substância, qualquer célula viva. Né? E ele dizia que essas substâncias, essas microzimas, elas eram capazes de mudar a estrutura daquela célula. Ou seja, ela poderia provocar um adoecimento, ela poderia provocar o estímulo, né, de contaminação com aquela célula, então, algum parasita, um micro-organismo que ia lá e adoecia aquela célula. Então, ele partiu do princípio que se você estivesse com o corpo, né, sadio, você teria condição de lutar, né, contra essas microzimas e a sua célula não iria adoecer. Já Pasteur, não, ele acreditava no monoformismo e ele dizia, ele é do século XIX, 30 anos depois de Béchamp, aí ele diz que não, que existem micro-organismos, esses micro-organismos, eles adoecem órgãos, estruturas, ele adoece o corpo humano e ele precisa ser eliminado. E ele também afirma que o corpo humano, ele é estéril, né? As estruturas que compõem, né, o sangue, que compõem os diferentes órgãos que nós temos, eles não têm micro-organismo. E quando o micro-organismo invade essas estruturas, ele precisa ser eliminado, né? Então, este era o conceito de um e o conceito de outro. Bom, isso quer dizer que o resumo dessas discussões é que Pasteur, ele criou a teoria do germe, né? Então, o micro-organismo que causa a doença. E Béchamp, ele criou a teoria de que o paciente, o indivíduo, precisava estar saudável dentro da sua estrutura para que ele não infectasse. Né? Então, o Pasteur dizia, toda doença
Acho que a Rô caiu. Nós vamos chamar ela aqui de novo. Acho que sim, Gi. É. Tá. Para mim também parou aqui. Bom dia para quem chegou, que a gente ainda não tinha cumprimentado. Bom dia, Juan. Bom dia, Nilce. Bom dia, Naeli. Bom dia, Doris. Virgínia, professora Maria Helena, Márcia, Patrícia, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Vamos ver o que aconteceu aqui com a Estou tentando falar com ela. Vou fechar meu microfone. Tá. Daqui ela caiu mesmo. Não está no palco. Sueli, bom dia. Nossa, a gente ficou até emocionada, gente, com um monte de gente aqui. Várias pessoas que, inclusive, foram minhas professoras. Muito obrigada pela aderência, Olha, por terem abraçado a causa. a Rô estava lá dando aula só para ela. Filha! Bom dia, Roberta. Bom dia, pessoal. Oi, Voltou. Rô. Eu já assim, fechei todas as janelas para que isso não acontecesse e aconteceu. A gente te avisa se acontecer de novo. Tá? Eu vou fechar minha câmera, tá? Eu também. Eu estou por aqui, se precisar, eu estou aqui. Pronto, tá voltando, Rô. Agora é só colocar no modo apresentação. Show. Esse slide chegou a, a ser registrado, Vivi? Você estava contando. Foi quando parou, Rô. Ah, tá bom. Bom, então, o resumo, né, da teoria basicamente é essa. O Bechan, ele dizia, né, que se o indivíduo ele tivesse, né, com o seu organismo devidamente preparado, ou seja, né, ele abordava a parte de nutrição, ele chegou a citar, inclusive, estresse, olha, né, naquela época, e eu estou falando de 1917, 1916, mais ou menos, né? Então, e ele já citou, né, várias situações que poderia fazer com que esse organismo ele tivesse melhor preparado para interagir com aquele microorganismo, né, e de modo a não permitir que a doença se instalasse, né? Diferente da teoria de Pasteur, que é a teoria dos germes, que dizia não, todo microorganismo ele tem como desfecho a doença infecciosa, portanto é preciso eliminá-lo, né? E uma das formas para você não ter, né, esse microorganismo causando a doença é a vacina, é o antibiótico, enfim, tá? Bom, então, o terreno biológico, segundo Bechamp, é o pleomorfismo, ou seja, saúde e doença são determinadas pelo terreno, pelo ambiente interno do seu corpo, né, que esses germes possam, né, provocar esse desequilíbrio e no seu terreno biológico, ou seja, no seu corpo, e você vai desenvolver a doença. Então, ele dizia que se o teu terreno biológico estiver saudável, essas microzimas, essas substâncias que ficam ali presentes no teu corpo, elas não vão desencadear nenhum efeito. Agora, se em algum momento o teu terreno biológico ficar desequilibrado,
Então, essas microenzimas, elas irão transformar, prejudicar essas células do seu corpo. Essas bactérias patogênicas vão provocar, né, você terá como desfecho a doença. Então, e ele também dizia que a doença, né, é uma decadência, né? Em que sentido? Você vai prejudicando pouco a pouco o teu organismo, você vai danificando os teus órgãos. Por quê? Porque você come mal, porque você tem estresse, porque você tem uma série de toxinas que você tem contato, e essa condição vai facilitar a entrada desses micro-organismos, né? Então, ele chama isso de terreno biológico deteriorado. Você vai deteriorando e a doença, de fato, vai se instalar. Pasteur e Béchamp, né? Então, o que há, né, para os dias atuais, o que a gente traz de consenso, né, para os dias atuais. Hoje, né, atualmente, nós, dentro da prática, né, da prática integrativa, Béchamp, ele se enquadra muito bem, né, porque é bem isso, você tem um terreno biológico, né, então se o teu organismo, os teus órgãos, né, eles estiverem saudáveis, né, pautado em nutrição, higiene, estilo de vida e mais algumas outras coisas que nós veremos à frente, de fato você vai ter melhores condições, né, para se deparar com qualquer agente que vá lá e tente provocar a doença, né? Então, é muito importante você ter o seu corpo em ordem para você prevenir ou você criar condições para que você possa tratar melhor essa doença, né? Então, hoje, quando a gente pensa, né, em terreno biológico, dentro desse olhar, né, da prática integrativa e funcional, de fato, o terreno biológico, né, ele reflete o ambiente interno do teu corpo. E isso é o quê? É o estilo de vida, a nutrição adequada, as toxinas, né? Então, a todo momento, né, a gente está aí se contaminando com um monte de coisa, porque a água, né, nem sempre as pessoas, né, consomem a água devidamente tratada, né? Continua sendo um grande veículo de contaminação, de parasitose, né? Você tem vários microbiomas dentro do teu corpo, um grande microbioma que é bastante estudado é o intestinal, e assim, o desequilíbrio, ele vai provocar desbiose. Você tem a saúde metabólica, né? Então, nós temos várias partes do nosso metabolismo, né, que atuam, que produzem hormônios, que sintetizam substâncias o tempo todo. Então, de modo que esse conjunto, quando bem equilibrado, de fato vai levar à saúde. Então, hoje, né, quando a gente fala em prática integrativa moderna, a gente fala do quê? Da necessidade de ter equilíbrio, né, do meio interno, né, com o metabolismo desse meio interno. Então, hoje, nutrição, muitas vezes a gente não consegue se nutrir da forma correta, então é preciso fazer o quê? A suplementação, né? Esses micro-organismos, né? Então, a todo momento a gente tem aí contato com, né, muitas espécies de micro-organismos, né? Também não é verdade que o nosso sangue ele é estéril, né? Ele não é estéril, né? Vocês verão há pouco, eu vou mostrar através da microscopia de campo escuro, que o nosso sangue ele tem, né, inúmeros micro-organismos, né? Então, o nosso micro, né, bioma, ele é repleto, né, desses agentes. Existe todo um pH, então, cada parte do nosso corpo, né, determinados órgãos, eles têm a sua ação, né, o seu mecanismo em determinado pH. Então, exemplo, né, o tubo digestório.
Então, o ilho, ele trabalha num pH mais alcalino, né? O estômago num pH acidificado, e quando esses pHs sofrem alterações, você mexe com todo o microbioma também desses órgãos, né? E o estresse. Então, hoje, o que nós sabemos, né? Que a nutrição, a imunologia, o emocional, tudo isso influi e que dentro do olhar integrativo, né, dentro da análise desse terreno biológico, se tem uma visão muito holística. E a medicina convencional, ela trabalha sintomas, né? Então, você tem um agente que provocou uma doença, então você vai tratar aquela doença, e ponto, né? Então, são olhares bem distintos. E aí a gente pergunta, né? Bom, e como é que, né, o terreno biológico de fato ele está, né? Como o seu terreno biológico está, né? Então, a todo momento ele vai sofrer, né, vários processos oxidativos. Por quê? Porque a gente envelhece, né? Então, existe aí uma inflamação crônica, né, que é o processo de envelhecimento, mas é um processo inflamatório controlado. O problema é quando este processo ele vai sofrendo mais agressão do que é o fisiológico, né, do que se espera. Então, aí sim, você vai ter uma decadência mitocondrial, você vai ter um encurtamento telomeral, esse estresse oxidativo, ele vai provocar a glicação, e você vai ter uma série de distúrbios hormonais. Este processo é maléfico e traz uma série de problemas para o terreno biológico. Então, o estresse oxidativo, ele é fato, ele é biológico, né? A todo momento ele está acontecendo. A gente respira, você está oxidando. Mas o que a gente precisa? Precisa produzir antioxidantes para que tenha esse equilíbrio e nessa balança, né, ela não fique em prejuízo. Então, quando a gente vai avaliar, né, quando nós avaliamos o terreno biológico, e aí eu já adianto, né, porque de fato, né, nós vivemos num oceano contaminado, né, e a gente parte da premissa que existe uma tríade, onde existe a parte metabólica, endócrina, imunológica, e tem os disruptores, né, os disruptores, eles estão a todo momento ali provocando essa tríade, né, que são os pesticidas, né, então nós comemos e cada vez mais né, o serviço agrícola, eles acabam utilizando pesticidas por conta das pragas, né, para conter as pragas, né, e no final ter uma colheita mais satisfatória, mais rentável. Mas isso, né, ao longo do tempo, ela vai te intoxicando, né, metais tóxicos, então alumínio, né, todo momento a gente está ingerindo, né, substâncias que ficam impregnadas, né, com esses metais pesados, né, plástico, herbicidas, medicamentos, todos esses elementos, eles são os tais disruptores, e o que eles fazem? Eles quebram essa tríade, metabólica, endócrina e imunológica, colocando o teu terreno biológico em risco. Bom, existem várias formas de você avaliar o terreno biológico. Eu trouxe uma aqui para vocês, mas tem biorressonância, né? Tem várias formas. A minha prática, né, eu uso bastante a microscopia de campo escuro. Ela foi desenvolvida no século XIX por um alemão, né, o Dr. Ernest Abbe. E o que ela faz? É uma técnica bastante interessante, porque ela permite você analisar o terreno biológico e você pode usar quais materiais? Você pode usar sangue, saliva, você urina, né, suor, né, mas geralmente o que a gente trabalha mesmo é o sangue. Então, uma gotinha de sangue que, né, você coloca na lâmina e você vai analisar em tempo real, né, toda a parte, né, biológica, né, todas as estruturas que estão ali vivas e que vão poder te retratar
em que situação aquele indivíduo ele se encontra. Então, você consegue avaliar bactéria, fungo, protozoário, por isso que eu digo, né, o sangue não é estéril, né, nós visualizamos uma série de bactérias, inclusive, muitas vezes, bactérias que estão localizadas na boca, às vezes elas migram para a corrente sanguínea e no sangue a gente visualiza essas bactérias. E é onde você consegue identificar que houve deslocamento bacteriano, portanto, aquele micro-organismo não deveria estar ali, se ele está, é porque o indivíduo está com algum problema dentário, às vezes um canal, um abscesso, enfim, né? E o mesmo se aplica à permeabilidade intestinal. Às vezes o intestino está tão permeável que micro-organismos do intestino, eles acabam caindo na corrente sanguínea e você visualiza ali, né, que determinado micro-organismo, ele está num microbioma intestinal, não deveria estar ali, né? Então, um outro item bastante interessante é que você consegue avaliar a morfologia. E o que isso te reflete? O nível de oxidação, o estresse oxidativo desse indivíduo, né? Porque o eritrócito, a hemácia, ela precisa estar toda redondinha. Quando ela começa a ficar deformada, então significa que existe um ambiente, né, de estresse oxidativo muito alto, né? A gente consegue avaliar também toda essa diversidade, né, em relação à parte da disbiose, tá? Bom, vantagem. Vantagem é que é um procedimento relativamente barato, tempo real, né? A gente consegue avaliar o estado natural daquele indivíduo naquele momento. Né? Desvantagem. Exige um aparelho que não é muito barato, né? Vai exigir um preparo técnico do indivíduo para que ele faça a leitura correta e ele também vai precisar ter uma boa coleta de material. Né? Então, aqui só para vocês entenderem, né? Então, à direita, uma imagem, né? Onde a gente consegue visualizar um campo, né? Um terreno biológico, né? O material foi do sangue, onde está bom, né? Está normal. Você tem aí uma célula brilhando, né? Que é uma célula de defesa, mas no geral você tem eritrócitos que não estão sobrepostos, eles estão soltos e eles têm, né, uma simetria, né? Todos esses pontinhos que vocês estão visualizando, né, então aqui, ó, branquinho, né, esses são micro-organismos, ó, tudo isso aqui, tá? E aqui, ó, são plaquetas, né, agregação plaquetária. Então, né, é um campo que a gente fala, puxa, né, esse é saudável, né, diferente desse outro, aonde a gente, né, você consegue observar que o eritrócito, a membrana dele está deformada, né, ele está cheio de espículas, né, existe uma assimetria do eritrócito e é uma carga microbiana mais elevada, né? Aqui também a gente consegue visualizar esses eritrócitos normais, né? Então, vejam só, aqui a gente tem uma célula de defesa, né? E aqui os eritrócitos dispersos, o que indica que o transporte de oxigênio está acontecendo a contento, né? Esse indivíduo provavelmente não deve ter problema em relação ao metabolismo do ferro, né? Diferente desse outro aqui, aonde existe uma agregação eritrocitária absurda, né? Então, pensem, né? Esse indivíduo, ele está tão oxidado, o terreno biológico dele está tão comprometido, como que ele faz para transportar oxigênio, né? Imagine a fadiga que esse indivíduo não deve apresentar, né? E aí, quando a gente vai colher a anamnese, o indivíduo vai lá e diz, olha, eu não durmo bem, né? Me sinto muito cansada, né? Natural, né? Com esse nível de agregação eritrocitária,
a oferta, a troca de oxigênio, ela fica bastante limitada, né? E aqui, esse último, é uma imagem bastante preocupante, né? Veja aí a quantidade de deformidade que existe aí no glóbulo vermelho, né? Então, ó, todas essas estruturas aqui, ó, ela tá toda deformada a membrana, né? Não é isso que a gente espera que ele fique redondinho e que tenha simetria, né? Aqui eles são assimétricos e com a membrana toda alterada. Então, isso é bem sugestivo de ambiente, né? Com parasitas. Então, né, esse indivíduo ele pode, né, ter uma parasitose ou mesmo um ambiente hostil para câncer, né? Então, é isso, né? A ideia é você avaliar esse terreno, e a avaliação ela pode ser desde a microscopia de campo escuro, ela também é feita por exames complementares, né, exames laboratoriais, ela também é feita por biorressonância, né? Mas a ideia é você avaliar aquele terreno, né, e tentar conduzir, tirar o indivíduo daquele terreno aonde ele tem, né, literalmente, né, um ambiente sujo e colocá-lo numa condição onde esse ambiente ele tenha, né, um terreno mais saudável, né? Então a gente sempre diz que não adianta você tratar o peixe se você não limpar o aquário, né? É bem isso. Então eu digo que hoje, né, Becham, ele é compreendido, mas junto a gente traz o conhecimento do Pasteur, porque de fato as duas coisas se somam, né? E é isso, né? Quando você tem, né, uma boa avaliação, você consegue estipular, né, trabalhar tratamentos personalizados. Então, se o indivíduo ele tem, né, um quadro de impregnação por metais, né, então existem formas de você poder conduzir isso. Se ele não tem vitaminas, né, existem formas de você oferecer essa suplementação, né, dar esse suporte nutricional. Hoje em dia, a gente também tem uma série de terapias complementares para tentar melhorar esse terreno biológico, né? E como é feito esse tratamento? Então, né, a gente parte do princípio que se o indivíduo é obeso, né, se ele fuma, se ele ingere bebida alcoólica, se ele tem alteração do padrão do sono, né? Se ele é obeso, ele vai ter algum agravo nutricional, porque muitos obesos, eles, na verdade, são pessoas desnutridas, né? Ele é altamente inflamado, mas ele pode ter um quadro de desnutrição, né? A obesidade, ela implica na gordura e não na qualidade da alimentação. Então, é preciso rever tudo isso, né? E suplementar, né? Muitas vezes esse indivíduo para que ele possa ter um ambiente mais favorável, né? E no pacote, né, dentro desse terreno, às vezes a gente tem o quê? A alteração, né, da carga microbiana, então a gente tem as disbioses, né? Então, vários exemplos, né, a gente pode, né, citar aqui, cujo terreno biológico ficou comprometido, então as doenças crônicas, né, então diabetes, por exemplo, além daqueles sintomas clássicos, né, então polidipsia, né, polaciúria, né, que indicam que o indivíduo tem, né, uma alteração da doença de base, né, ele está em desequilíbrio, né, quando a gente avalia esse terreno biológico, não é só esse sintoma, no pacote vem muitos outros, né, vem as desordens autoimunes, esse indivíduo, às vezes, ele tem queda, né, da sua imunidade e fica muito mais suscetível a quadros virais, por exemplo, né, problemas digestivos. Então, além desse quadro, né, característico da hiperglicemia, ele pode apresentar no pacote problemas gastrointestinais, né, diarreia, caracterizando a disbiose, né, sem contar a condição mental. Hoje a gente sabe que se o indivíduo não dorme, né,
e o estresse pode provocar insônia, ele também vai ter uma série de limitações, né, inclusive para sua defesa, comprometendo aí o terreno biológico. Aqui, só para citar o quanto faz diferença, né? Aqui foi um estudo que foi realizado durante 16 semanas, 37 pessoas foram suplementadas com 2.000 unidades de vitamina D. E eles fizeram uma análise, né, do telômero antes e depois dessa suplementação, e houve 19% de aumento, né, da telomerase. Então, é uma forma de você, inclusive, né, reduzir o impacto do envelhecimento. E eu sempre digo, né, que o terreno biológico, na verdade, né, o processo de envelhecimento, todo mundo está passando, né? Então, a gente não tem como, atualmente, não dispomos de nenhum recurso para bloquear, né, o processo de envelhecimento. Mas uma coisa a gente consegue já fazer, né? Você pode envelhecer de uma maneira fisiológica, né? E não perder suas características e não perder a sua proposta, né, de vida, ou você pode envelhecer de uma forma patológica, né, que daí sim, né, você vai perder funções, né, pouco a pouco, e aí, de fato, né, você viver, na verdade, torna-se, né, bastante dia a dia, né, com limitações. Então, né, só como conclusão, eu digo sempre que, né, como eu desejo envelhecer, né, e eu faço a pergunta aí para vocês, né, como vocês querem envelhecer? O conceito de terreno biológico na medicina integrativa, ele enfatiza muito a importância de você ter um corpo equilibrado, saudável, para você prevenir essas doenças. Entender que as doenças, né, contagiosas, a todo momento a gente tem contato com micro-organismos e não necessariamente a gente vai desenvolver a doença, né? Então, quanto melhor, né, o teu terreno biológico se apresentar, a sua, né, defesa, as suas chances de não ter a doença, elas são bem menores, né? A microscopia, ela é um agente bastante interessante, né? Porque ela te permite você, em tempo real, enxergar aquele terreno biológico, né? E é claro, né? Não é uma abordagem única, né? Para você trabalhar o terreno biológico, você precisa, né, desse olhar, né, bem amplo, no qual você vai trabalhar microbioma, né, como eu citei anteriormente, e muitos outros, e muitas outras ações, né? E é isso, pessoal, né? Eu deixo aqui, né, o QR Code, né, do nosso grupo, né, no YouTube para vocês, e se tiver tempo, enfim, eu me coloco à disposição aqui para a gente poder discutir.